cansado. Então, ó, nós falamos na aula, a Paty falou para vocês, na verdade, sobre membrana. Depois eu falei sobre a função da membrana, que é o transporte e tal. Depois falei sobre citoplasma hoje. Disse para vocês que citoplasma é formado por uma parte líquida, pelas organelas que estão espalhadas por ele e pelos citoesqueleto. Aí, hoje nós vamos começar a falar sobre as organelas. E as organelas a gente chama normalmente de organelas membranosas. Por quê? São estruturas separadas, atenção para isso, estruturas separadas do citoplasma por membranas. Portanto, meus amigos, os procariontes lá de trás, eles não tinham como ter organelas membranosas, porque eles não tinham nenhum núcleo, que era uma membrana nuclear, já que separava o DNA. E também, então, organelas membranosas não existia naquela época ainda, tá certo? Então, as organelas membranosas, elas são diversas estruturas presentes no citoplasma de células eucarióticas. Organelas membranosas, apenas células eucarióticas que possuem. Para que elas servem? Para funções específicas que mantêm a manutenção da célula. Então, a gente fala que elas são os órgãos celulares, né? Se eu tratar toda a célula como um organismo, cada órgão faz uma função, cada organela faz uma função de um órgão, e vocês já sabem várias: produção de energia, digestão, excreção, melhor dizendo, né? Então nós temos tudo aí na minha entidade que a gente chama de célula. Vamos hoje focar no retículo e no complexo. Então o retículo, pessoal, ele é um conjunto de tubos e bolsas membranosas que se encontram bem ao lado do núcleo celular. Então, acabou a estrutura do núcleo, nós temos já ligado a ele o nosso retículo endoplasmático, que pode ser dividido em dois tipos, e vocês são craques. Até é aceito hoje em dia, mas nem tanto eu falar isso, ó, retículo endoplasmático rugoso. Vocês devem ter aprendido isso, só que o nome atual que a biologia prefere, vamos dizer assim, é retículo endoplasmático granuloso, tá? A gente até fala agora que é o REG, tá? Não é mais o RER. Então, o que é o REG? Retículo endoplasmático granuloso. Nada mais é do que o meu retículo cheio de ribossomos aderidos. Vocês sabem qual que é a função dos ribossomos? Síntese proteica. Nós vimos até nas últimas aulas. Portanto, se o meu retículo tem ribossomos, é porque a função dele é fazer síntese de proteínas. Se eu tenho ribossomos espalhados pela célula, qual que é a vantagem de ter ribossomos no meu retículo, então? Duas. Primeiro, o RNA mensageiro já sai do núcleo e já faz proteína na hora ali que ele saiu, faz no próprio retículo. E a segunda, já empacota ali mesmo. Tá? Então, no meu retículo endoplasmático, eu tenho ali, ó, a produção estourada de proteína da célula acontecendo nesse lugar, nesse local. Então, tem ribossomos espalhados? Sim. Depois que os RNAs mensageiros caem no citoplasma, eles encontram os ribossomos livres, mas o início da síntese de proteína se dá no retículo granuloso, tá bom? E aí, logo de cara, eu já consigo empacotar para poder exportar isso aí depois lá para a corrente sanguínea e ser levado até o lugar de expressão,
quer seja onde for, né? Mais uma informação importante é que produz enzimas lisossômicas. Lisossomo, a função do lisossomo é fazer digestão dentro da célula. Então, as enzimas são produzidas no meu retículo granuloso, né? Possivelmente por causa das proteínas e tal ali, né? E aí, elas só vão ser empacotadas depois numa outra situação que nós vamos ver já já. Então, retículo granuloso tem essas três principais funções, tá? O retículo que nós chamávamos de liso até então, o REL, hoje nós chamamos de retículo endoplasmático não granuloso. Não granuloso. Ah, como que a gente abrevia normalmente isso? NG, tá? De não granuloso. Tá bom? Então, o não granuloso, qual que é a única diferença dele? Ele não tem ribossomos, tá? Os ribossomos são grânulos, pequenos grãozinhos aderidos à membrana. Se eu não tenho ribossomos, então é não granuloso. Tá, não tem ribossomo que faz proteínas, qual que é a função então desse retículo? Duas, olha ali, ó, síntese de ácidos graxos, fosfolipídios que vão fazer a membrana, então são eles que fazem as membranas que vão circundar ali tudo que vai ter que de repente vagar pela tua célula, então as membranas, a gordura e os esteroides, que também é um tipo de gordura, são produzidos ali pelo meu retículo não granuloso, tá? Em células do fígado, e das gônadas sexuais, nós encontramos uma grande quantidade do retículo não granuloso. Por quê? Células do fígado e células das gônadas, o fígado tem que liberar aquelas secreções digestivas, e as gônadas, os hormônios, tá? Então eu tenho aqui uma grande quantidade de retículo não granuloso. São retículos que vão produzir ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Tudo bem? Então, proteínas, enzimas, e aqui empacotamento, porque vai fazer o fosfolipídio, que faz membrana, e essas substâncias aí. Aqui eu tenho a função comum aos dois. Função comum aos dois retículos. Retículo granuloso, retículo não granuloso, qual que é a função comum? Transportar e armazenar substâncias. Por quê? Se já produziu ali alguma coisa no rugoso, automaticamente ele já começa a armazenar, e por ele ser uma rede de tubos, assim, ó, então isso que foi produzido e armazenado, ele já começa a caminhar ali para cair no citoplasma e ser exportado para o exterior da célula ou para ir para uma outra região da célula. Tá? Então, as duas funções, transporte e armazenamento, tanto o retículo liso quanto o granuloso, faz esta característica para a gente. Aqui eu tenho uma imagem, ó. Perceba que a parede do núcleo, ou seja, a membrana nuclear, ela se relaciona, galera, ó. Ela se liga com a própria membrana aqui do meu retículo. O que isso quer dizer? Saiu daqui o meu RNA mensageiro, ó, já caiu aqui. Encontrou um ribossomo, já faz síntese de proteína do que quiser aí. Ah, mas não é uma proteína que vai ser feita só aqui, tem que ser feita muito mais cópia. Tudo bem, ele vai andando enquanto o ribossomo. Na hora que sair, ele encontra os ribossomos no citoplasma e continua fazendo proteínas lá espalhado. Tá? Então, ó, nós temos aqui o liso, que não tem os pontinhos, ó, e aqui o rugoso, cheio de pontinhos. Mas essa junção aqui, ó, é para mostrar a associação direta que eu tenho de membrana nuclear com os seus poros ali, que vocês vão ver com a Paty, isso, e a ligação dela com o próprio hair, tá bom? O próprio retículo, desculpa. Aqui mais uma informação, olha aqui, ó, a ligação da membrana nuclear, os retículos cheios de ribossomos, e aqui os retículos sem ribossomos. Muitas vezes vai acontecer o quê? Produzir uma proteína aqui, alguma secreção, vai passar para o retículo liso, ele vai empacotar, vai mandar isso aqui para o citoplasma, e aí vai ser exportado, vai acontecer, vai ficar na própria célula, seja o que for, mais guardada ali pelo retículo liso. Tudo bem, meus amigos? Aí, eu chego no nosso último aqui, ó, o complexo golgiense, é o nome mais aceito atualmente, ou complexo de Golgi, tá? Esse complexo de Golgi, pessoal, ele tem de 6
a 20 bolsinhas, ó, são bolsas, ó, isso é uma bolsa, só que elas são achatadas umas sobre as outras, portanto, elas são empilhadas, ó, uma bolsa, duas bolsas, três, tem de 6 a 20, depende da célula que estiver. E aí, ao mesmo tempo, ela libera essas vesículas que serão secretadas para fora da célula. Então, o complexo em si são as bolsas, em volta dele eu vejo várias vesículazinhas que tem materiais aqui dentro que eu não sei quais são, que serão secretados pela célula para o exterior dela. Funções do complexo golgiense. Primeiro, síntese de carboidratos. O que eu tenho? Formação de carboidrato aqui, através dos componentes ali da minha alimentação, eu tenho feito aqui no complexo golgiense. Secreção e empacotamento de substâncias da célula. A célula produziu alguma coisa, ela quer guardar, ela vai armazenar. Quem vai armazenar para ela vai ser o complexo. Coisas que o retículo próprio já não armazenou. Ou então, a célula fez digestão. Tem partes que foram digeridas que não foram utilizadas, que são restos da digestão do lisossomo. Vai ser secretada, mandada para fora. Quem vai empacotar isso daqui vai ser o meu complexo. Depois vocês vão ver que vai se fundir na parede da célula e vai embora na corrente sanguínea. Outra função, formação do acrossomo, que a gente vai ver já já o que é isso, tá? É uma parte do corpo do espermatozoide, e dos lisossomos também, porque as enzimas digestivas são produzidas lá no meu retículo, e aqui no lisossomo, essas enzimas estão chegando aqui por ele vai pegar e vai guardar numa membraninha, pronto, agora eu tenho um lisossomo, uma membrana com material, com enzimas digestivas no seu interior. Ó, eu vou ter núcleo aqui embaixo, retículo produzindo um monte de coisinha, liberando aqui as suas vesículas do retículo, chegando aqui até o meu complexo. Aqui no complexo, tudo que veio do retículo vai percorrer aquele monte de bolsinhas, chega do outro lado, ó, vai se soltar, vai se desprender essas vesículas vão caminhar até a parede da minha célula, se fundir, se unir à minha membrana da célula, e aí liberou o processo, liberou o que queira de ter, que não serve mais para a célula, ou então que foi produzido aqui no meu retículo, então vai ser liberado para a corrente sanguínea, tá? Aqui eu tenho um lisossomo que foi produzido, porque ó, o retículo fez as enzimas, mandou para o complexo empacotou para mim e ficou o lisossomo primário. Por que primário? Porque ele ainda não está digerindo nada. A hora que ele começar a digerir, ele vira um lisossomo secundário. E aí ele pode então vir para cá e pôr para fora o que não serve mais para essa célula. Olha o mecanismo de funcionamento, ó. O retículo rugoso faz as proteínas, formam vesículas e manda as vesículas para o complexo de Golgi. Eu estou aqui, ó, fez as proteínas, empacotou e mandou para o complexo. O complexo juntou todas as enzimas que são, as proteínas que são iguais, empacotou todas elas juntas numa única vesícula, fez essa vesícula aqui, ó, que alguns autores dão esse nome, grão de cimogênio, que é a mesma coisa que vesícula de secreção. A apostila, se eu não me engano, acho que trata um pouco sobre isso. E aí, o grão ou a vesícula, agora bem maior do que a vesícula do retículo, aqui embaixo, olha o tamanho delas, vai vir aqui na parede e vai liberar apenas o conteúdo para a corrente sanguínea. O que vai acontecer com essa membraninha aqui? Ela vai se juntar aqui na minha parede da minha célula, porque ela é também fosfolipídio, né? Então ela vai fazer ali, ou ela pode ser utilizada como nutriente, ou então ela pode fazer parte ali da própria parede da célula. Tá? O professor falou para vocês aqui atrás que uma das funções também era formar o espermatozoide, a região do acrossomo. O que é o acrossomo? Meninos, esse é o nosso espermatozoide. Como a gente já falou 1000 vezes, olha onde ficam as mitocôndrias dele, na cauda, para poder dar energia pro flagelo. Na hora da fecundação, só essa
parte que entra no óvulo, essa daqui o óvulo não deixa entrar, portanto, todas as mitocôndrias que vêm dos meninos não entram no óvulo. E aí, as mitocôndrias que o filho vai ter são apenas das mães. As minhas mitocôndrias, todas vieram da minha mãe. Todas as minhas mitocôndrias vão ficar em mim, meu filho não recebeu. As mitocôndrias do meu filho vieram da minha esposa. Por quê? Porque olha onde fica as mitocôndrias do espermatozoide, na cauda, porque produz energia e já transfere energia para a cauda bater o mais rápido possível e chegar primeiro, tá? Agora, o que é o acrossomo? Na cabeça do espermatozoide, nós temos lá a região central com as organelas, com o núcleo e tudo mais. Porém, em volta, nós temos uma cápsula que reveste a cabeça, e nesta cápsula nós temos uma enzima que, quando o espermatozoide chega no óvulo, o que ele faz? Ele raspa, ele fica esfregando essa cápsula no óvulo, libera essa enzima no óvulo e ele consegue dissolver esse óvulo e entrar para dentro, fazer a fecundação. Entrar para dentro é ótimo, né? Entrar no óvulo para fazer a fecundação. Se eu não tivesse esse acrossomo, que é uma vesícula feita lá pelo meu complexo de Golgi, guardou enzimas no espermatozoide para ele poder chegar, pôr lá essa parte da cabeça bem na parede do óvulo, e aí ele libera essa enzima, ele faz um buraco aqui e ele consegue penetrar dentro do óvulo e fazer a fecundação. Se você vê um vídeo de fecundação, tem vários na internet, você vai ver que o espermatozoide, ele bate a cabecinha, várias vezes ele fica girando assim, para quê? É para liberar essas enzimas na parede do óvulo e conseguir perfurar o óvulo. É óbvio que é uma perfuração mínima, né, que passa apenas no espermatozoide. É tão mínima que a hora que a cabeça passar, ela se fecha e manda para fora esse flagelo aqui. Nem é aceito o flagelo dentro dela. Tá bom? Então, falei de duas funções. Falei já aqui, ó, a secreção, mandar para fora coisas que não servem, que a célula quer mandar para a corrente sanguínea, e aqui o acrossomo do espermatozoide. Olha que desenho mais bonito que o professor fez. Aqui só. E aqui só. Ah, os lisossomos, né, também tá aqui, ó, porque ó, o lisossomo, a enzima foi produzida aqui, foi empacotada no meu retículo e deu origem ao lisossomo. Agora ele está ali pronto para fazer digestão do que precisar ser feito na minha célula. Pessoal, página 544, everybody. 544. Ó, lá na 544, nós temos apenas testes. Então, olha o primeiro teste que interessante. Ó. O uso constante de drogas psicotrópicas, como o álcool, pode fazer com que os seus usuários desenvolvam certa tolerância à droga. Ou seja, bebe, 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 não funciona mais. Então, por exemplo, se hoje eu fico bêbado com uma garrafinha, se eu tomar todo dia uma garrafinha, eu não vou ficar mais bêbado com essa quantidade de álcool. O meu corpo passa a não se incomodar com essa quantidade apenas. É isso que ele está falando. De tal modo que passam a ser necessárias doses cada vez maiores para que o efeito seja obtido. Então, se eu quiser ficar bêbado, eu vou ter que tomar 2 garrafas. Ah, daqui um mês, 3 garrafas, porque já não me faz mais efeito. É como se meu corpo criasse uma tolerância a esse tipo de substância. Nesses casos, é correto dizer que nas células do fígado desses usuários, então, pensar no fígado do usuário, onde nós temos ali a limpeza do sangue rico em álcool, ou sangue cheio de álcool, o fígado que vai fazer lá uma limpeza e tal, para depois mandar lá pro rim filtrar esse sangue. Vamos pensar. O retículo endoplasmático dessa parte do corpo, do fígado, ele tem alguma função. Vamos entender? Olha a primeira pergunta, a primeira alternativa. A. O retículo endoplasmático não granuloso se apresenta pouco desenvolvido. Esse processo pode contribuir para diminuir a eficácia de alguns medicamentos, como antibióticos. O que nós estamos falando
de antibiótico aqui? Estamos falando de álcool, tudo bem? Vamos para 2. O retículo endoplasmático não granuloso se apresenta bastante desenvolvido. Esse processo pode contribuir para diminuir a eficácia de alguns medicamentos, como os antibióticos. Galera, se nós temos um retículo que está muito desenvolvido a tal ponto que nem antibiótico consegue fazer efeito, nós temos então o álcool sendo acostumado, ele é uma substância que o retículo associa a parte da corrente sanguínea dele já. Portanto, ele só vai perceber quando tiver uma quantidade de álcool maior. Aí ele vai degradar esse álcool, tá? Então, a resposta correta é esta B aí. Vamos ver a C? O retículo endoplasmático granuloso se apresenta pouco desenvolvido. Esse processo pode contribuir para aumentar a eficácia de alguns medicamentos, como os antibióticos. Ao contrário, estão perdendo a eficácia. D. O retículo endoplasmático granuloso se apresenta bastante desenvolvido. Esse processo pode contribuir para aumentar a eficácia de alguns medicamentos. Não, porque está falando que está bastante desenvolvido e aumenta a eficácia. Não, diminui a eficácia. E. Complexo de Golgi. Não é de complexo de Golgi essa pergunta, não tem nada a ver, porque só vai empacotar e tal. Então, nós temos a resposta 1 como sendo a B. A2, olha isso. Os cientistas observam que o consumo frequente em excesso de drogas, álcool e sedativos induz um aumento da sua tolerância. Nós acabamos de falar isso lá em cima. Ou seja, doses cada vez mais altas são necessárias para que eles possam fazer efeito. Então, assim, eu tomo remédio, não funciona mais. Por quê? Aquela dose, meu corpo entendeu que é dele já. Para fazer efeito, eu tenho que ter uma dose maior desse medicamento. É a mesma ideia do lado de cima. Dos itens citados, qual que favorece o aumento da tolerância? Da tolerância ao medicamento? É a proliferação do meu retículo endoplasmático. Então, eu tenho um retículo endoplasmático muito mais desenvolvido. E aí, então, eu nem percebo ali esse medicamento naquela quantidade, tá? Bem, ou melhor dizendo, essa droga, né? Na questão 3 ali, eu vou ter uma saída de substância que foi produzida no 1, empacotada no 2, secretada ali no 3. Tudo bem? Ele quer saber os nomes do que está acontecendo aí, ó. Então, o que sai no 1, possivelmente? Nós temos ali saindo no 1, proteínas, ó, cheio de grãozinho ali, ó. O 2, o que nós temos ali? O retículo, proteínas do retículo rugoso, né, desculpa. Aí na frente eu tenho o complexo de Golgi e na frente a vesícula de exocitose. Portanto, isso daqui é a letra B, também é só eu ver do que se trata as coisas. Mitocôndria, tchau, tá? E a última, funções da secreção celular, formação de acrosoma e espermatozoides, formação de lamela média, uma formação de vegetal, nós vamos falar isso mais para frente também, são desempenhadas por quem? Última aula que nós tivemos aí, complexo de Golgi, tá? Amiguinhos, dúvidas? Nós temos um tempinho de aula ainda, mas vocês estão cansados, não, nem temos tempinho, vocês estão cansados, eu também estou. Eu queria que vocês mandassem para mim o plural lá, eu vou tirar relatório. Oi, Macou, tudo bem? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? O Ricardo tem mandado pergunta, outras pessoas têm mandado pergunta. Mandem pergunta para mim que eu respondo. A aula é meio corrida, mas as perguntas ficam para a gente responder durante a semana. Tudo bem? Antes de vocês saírem, se vocês já quiserem sair, por favor, coloca lá o seu nome no chat. E aí vocês estão liberados por hoje. Todo mundo tá vivo? Eu queria ouvir a voz de alguém aí. Fala alguma coisa pra mim, pelo amor de Deus. Oi. Oi, quem falou? Oi, tudo bem? Fui eu. Tudo bem. Então tá, gente. Vou parar de gravar. Ficamos por aqui hoje. Vocês ficam 10 minutinhos mais cedo pra vocês descansarem.